Boa noite a todos. Boa noite também aos nossos amigos da internet, né? Estamos iniciando mais um trabalho aqui na Casa do Caminho. E sempre aqueles recados básicos, né, da casa. A casa tem atendimento todos os dias, né, com exceção das sextas-feiras, que não tem reunião pública. É pública, mas é para um tipo de público, né, como a gente mesmo diz, tá? É para os dependentes químicos e seus familiares. É o único dia que a gente não abre para palestras públicas igual. Os outros dias temos horários afixados no quadro de avisos e também no nosso portal da internet, o www.casadocaminhodesantana.com.br. É o nosso site. Então, temos também no domingo a evangelização infantil, que é importante falar, onde a gente tem um trabalho aí dedicado às crianças, né, para começar o estudo da doutrina também bem cedo. Então é muito importante também que aqueles que quiserem trazer seus filhos, sobrinhos, isso ocorre no domingo de manhã às 10 horas, tá ok? Os outros dias, todos os horários estão fixados. E também nós temos o plantão, quem quiser passar com alguém, basta chegar meia hora antes, né, que nós temos aí o atendimento para as pessoas que necessitarem. Nós temos também a área social, né? Isso aí é onde nós desenvolvemos um trabalho aí com famílias cadastradas. Atualmente nós estamos com 72 famílias. Nós vamos passar agora para 80, se Deus assim o permitir. Essa é a nossa vontade agora, foi decidida na última reunião, né? Nós vamos passar para 80 agora. Inclusive vai ter o cadastramento no próximo dia 29 dessas famílias, né? Então vai ocorrer no outro sábado, dia 29, onde é feito o cadastramento dessas famílias. Aí é feita uma seleção, né, que infelizmente tem mais pessoas que vêm pedir do que a nossa capacidade, né? Aí é feita uma seleção ali na hora, e depois é feita a visita a essas casas dessas pessoas, né, necessitadas, e aí elas ficam por um ano recebendo essa cesta básica, né? E tem toda uma regra, não pode repetir a mesma família, né? Mas isso daí é coisa para a equipe que vai trabalhar aí no próximo sábado. Aí. E eu estendo também o convite, quem tiver curiosidade e também tiver interesse de ajudar, principalmente os trabalhadores, né? Nós estamos precisando de gente. É no domingo 29, às 9 horas da manhã. Quem puder colaborar, a gente agradece bastante. Tá, ok? E esse trabalho da distribuição de cesta básica, ele ocorre sempre no segundo sábado de cada mês. Tá? E, já que estamos falando dela, né, a gente agradece a colaboração sempre de vocês, que sempre nos auxiliam, e a gente informa que esse mês, né, nós estamos mais necessitados, principalmente de leite, arroz, café e óleo. São os itens que nós temos mais necessidades, né, principalmente o leite em pó, o arroz e o leite. Isso aí realmente nós estamos precisando bastante. O óleo, desculpa. Tá? E o trabalho da área social, né, ele é realizado todo sábado já. Esse que eu te falei, cestas básicas, no segundo sábado de cada mês, na parte da manhã. E depois a distribuição de lanches, que ocorre todo sábado à tarde, por volta das 18 horas, aqui nas imediações do metrô Carandiru. Esse aí também nós contamos sempre com a colaboração de todos, quem puder também ajudar, a gente agradece muito. Tá, ok? Aí temos, iniciando essa semana, ainda dá tempo de se inscrever, quem tiver interesse, os cursos da casa, os cursos básicos, né, da doutrina. Então quem tiver interesse, como iniciou essa semana, ainda dá tempo. Se alguém tiver vontade, é só falar aí com a Sandra, que ainda dá tempo. E também nós temos esqueci de falar aqui que é importante, uma orientação, né, de uma equipe de advogados da casa que oriente os assistidos das cestas básicas, né, feita uma orientação para eles. Então isso também é muito importante. E vai voltar, né, no primeiro e terceiro domingo de cada mês, o atendimento para as mães, futuras mães, né, as que estão gestando, as gestantes. Então, para as futuras mães, o atendimento para elas, onde é feito um curso também para orientação sobre a gestação e sobre os cuidados com o bebê. E depois, no final desse curso, é feito um sorteio também de um enxoval completo para uma das mães. Tá? Então, esses são os recados básicos da casa, né?
O curso, eu reitero, é muito importante, para vocês que já estão frequentando, quem tiver interesse, realmente é muito bom, onde você vai ter oportunidade de dedicar uma horinha e meia por aí por semana, né, para aprender mais sobre a doutrina. Tá ok? Quem tiver interesse, fale depois com a Sandra. Então, são esses os recados. Então, agora, vamos nos aquietando. Convido a todos a cerrar os olhos. E vamos nos banhando, nos agraciando com essas bênçãos que a espiritualidade já preparou nessa casa. Esses nossos amigos que vêm sempre em nosso socorro, nosso auxílio, estão sempre presentes aqui nessa casa. Então vamos deixar que essa paz, essa harmonia adentre por todo o nosso coração, nossos pensamentos. E vamos primeiramente agradecer ao Pai por estarmos aqui, com condição de aprendizado, de entendimento, agradecendo a saúde que temos. E ao mesmo tempo nós vamos pedindo licença a Deus nosso Pai para iniciarmos os trabalhos nesta noite. Trabalho que se compõe na primeira parte de um estudo, onde é feito sempre colocado um texto e vem um amigo, um irmão, vem nos colocar para que nós reflitamos, pensemos e estudemos todos juntos, pois é assim que vai acontecer a nossa evolução, através do estudo e depois da prática, através da caridade, da fraternidade. É assim que evoluímos, meus irmãos. É assim que nos melhoramos. Então nós vamos contando sempre com a presença do Mestre entre nós, com seu amor, com a sua bondade, com sua harmonia. E como eu já citei, contando sempre com a presença desses amigos espirituais, nós vamos pedindo também a Maria Santíssima que interceda por nós, para que haja entendimento em tudo que vai ser comentado, falado e estudado essa noite. Então vamos, juntos com Jesus, seguindo os seus ensinamentos, os seus passos, vamos dar início então a esse trabalho. Que assim seja, graças a Deus. Eu convido a nossa irmã Vanilda, e o tema de hoje é Desafios da Vida, né? É isso? Não, desculpa. Aprendizados da Vida. Da redação do Momento Espírita, né? É um texto da redação Momento Espírita. Desculpa aí a troca de palavras. Faça favor. Boa noite a todos. Aprendizados da vida. Que tema, não? Um tema que nós temos que estudar aqui e refletindo. Todos nós, aqui encarnados nesse planeta Terra, o nosso aprendizado, principalmente aqui no nosso país, ele inicia desde cedo, né? Então, cada um tem uma forma de aprendizado. Nós habitamos um país enorme, cada estado com as suas necessidades específicas e, no geral, também as necessidades totais, né? Quando nosso aprendizado inicia? Inicia quando nasce. Então, são todas as etapas da nossa vida, nós temos aprendizados a adquirir. Em cada fase, então, dessa vida, nós temos aprendizados diferenciados. Mas nós temos, já quando nós reencarnamos, porque esta não é a nossa primeira vida, não é a nossa primeira existência, nós já trazemos melhorou?
nós já trazemos um aprendizado inato dentro de nós. Nós já trazemos algo específico dentro de cada um de nós. E o nosso crescimento pessoal, a partir do momento que nós iniciamos, então, o nosso crescimento, nós vamos passando por várias etapas. Então, nós chegamos naquela idade escolar, aí nós vamos para as escolas para aprender lá o beabá, a nossa informação, a cultura. E como nós dissemos, o nosso país, nós temos situações, ainda hoje, no século XXI, de muitos dos nossos irmãos que não têm essa oportunidade de ir para as escolas, de aprender a ler, a escrever e ter esse aprendizado. Mas, como o título, né, Aprendizados da Vida, quando nós não temos a condição de aprendermos a leitura, termos cultura, a vida também nos ensina. E é em cada fase da nossa vida que nós vamos ter, então, esses ensinamentos. Então, quando nós nascemos, nós temos lá os pais nos cuidando até nós termos aquela independência e uma maturidade maior. E quando nós chegamos, então, na adolescência, nós achamos que aí somos já os reis da cocada preta, como diz na gíria, né? Nós já temos aquele, achamos que sabemos tudo, que já somos os melhores. Aí já começa aquela fase que, meus pais não entendem nada, querem me privar de muitas coisas. E nós nos esquecemos aí nessa fase que o que o pai quer de nós é o nosso melhor. Os nossos pais, ele quer o melhor para cada um de nós. Da mesma forma que o nosso Criador, que o nosso Pai maior, ele quer o melhor para cada um de nós. Então, para nós estarmos aí no nosso mercado de trabalho, que já passamos da adolescência, já iniciando aí a vida material, termos os nossos ganhos material, nós temos que realmente aprender a conviver e a lidar, então, com os nossos semelhantes. Por quê? Porque a nossa vida é uma vida em sociedade. A nossa vida, ela não se limita dentro dos nossos lares. A nossa vida é uma vida em conjunto. Por que esse conjunto? Esse conjunto é necessário para o nosso aprendizado. É necessário porque nós sempre temos alguém que sabe um pouquinho mais que a gente, para nos ensinar algo, né? E isso nós não estamos falando em cultura, nós estamos falando da vida, do dia a dia. Porque às vezes as pessoas acham que aquela pessoa que não tem conhecimento, que vive lá no mato, que trabalha na roça, que ela não tem nada a nos ensinar. E muitas vezes nos dá muitas lições e enormes lições, né? Então, o nosso texto, ele nos diz assim, que é natural que se apresente períodos de semeadura e investimento, marcados por renúncia de momentos de lazer, de horas de ócio e amenidades. Então, isso nós sabemos, nós temos que semear para colher. Muitas vezes nós temos que renunciar momento em prol de alguma coisa, seja conosco mesmo, seja com aquelas pessoas que estão ao nosso redor. E o nosso aprendizado, ele vai nos exigir também dedicação, seriedade. E isso nos pede, então, que nós sejamos constantes e firmes no nosso propósito. E essas lições também vão nos trazer disciplina, perseverança e que nos vão oferecer, então, a oportunidade da maturidade e escolhas de opções. Nos diz também que haverá dias de conquista, sucesso, vitória e vão nos oferecer, então, momento de realização. Mas nós também teremos aquele momento que não são vitoriosos, nós teremos momentos de obstáculos em nossas vidas, nós vamos ter problemas,
o que vai nos ensejar a treinar a humildade, a permitir a análise do nosso orgulho, a presunção, a arrogância que ainda existe em nós. Muitas vezes, quando nós temos um problema, que esse não deixa de bater nas nossas portas, né? Nós sempre temos problemas. Muitas vezes, no primeiro momento, nós reclamamos do problema que estamos recebendo. Muitas vezes, nos revoltamos. E nós nos esquecemos que esses problemas é que nos dá a oportunidade do nosso crescimento. Seja qual for o tipo de problema. Problema de saúde, que nós chamamos de problema da dor, né? Problema financeiro. Então, é através dos problemas que nós vamos encontrar uma impulsão para a nossa melhora, para ir em busca do melhor, para ir em busca da nossa evolução. Porque quando na nossa vida está tudo normal, nós esquecemos do quê? Esquecemos que nós temos um ser que nos criou, nós nos esquecemos de fazer as nossas orações. Está tudo bem em minha vida, está tranquilo, está tudo tranquilo, né? Então, o que o Pai Criador faz conosco? Quando nós estamos assim, serenos, tranquilos, que nos esquecemos dele, aí é o momento daqueles problemas maiores, né? E por que isso? Nós esquecemos daquele vigiai e orai. Porque se nós estivermos sempre com o nosso evangelho ativo dentro de nós, vigiando e orando os nossos pensamentos e as nossas atitudes, se eu fizer isso, eu não vou ter problema? Vamos ter, sim, problemas. Mas eles serão mais a menos no nosso dia a dia. Porque aí nós já vamos estar com uma maturidade de aprendizado. E isso faz com que nós não revoltemos, nós não achamos ruim, nós temos que ter força, coragem de enfrentar aquela situação. E isso é aprendizado em nossa vida. É com isso que nós crescemos. É com os problemas que nos impulsiona para a frente. Então nós temos que sempre pedir ao nosso Criador, a Jesus, o nosso procriador, que nos dê coragem, força, que nos conduza a aumentar a nossa fé, porque são molas propulsoras que nós vamos nos amenizar e nos tranquilizar diante dos problemas que aparecem no nosso dia a dia. E esses problemas fazem parte, então, do nosso dia a dia, do nosso aprendizado. Porque se nós não necessitássemos mais desses problemas, tenham a certeza, nós não estaríamos habitando o planeta Terra. Nós já estaríamos em situação melhores, então estaríamos num plano melhor aí. Então nós temos que ter, nesse aprendizado da nossa vida no dia a dia, ter sempre em nossa mente, para que nós possamos ter o nosso corpo físico pleno. Nós temos que ter o hábito da bondade, hábito da honestidade e hábito de servir no bem para o bem. São coisas, mas eu faço isso. Mas será que nós fazemos em toda a nossa existência? Por que nós não fazemos, né? Nós ainda somos seres em evolução. Então, nós não conseguimos ser pessoas bondosas 24 horas por dia. Porque ainda nós trazemos aquele instinto dentro de nós, que ainda somos seres que não somos totalmente bons, somos seres que ainda pensamos mal dos outros, do nosso semelhante, somos seres que julgamos os nossos irmãos. Então, nós deixamos de ter a plenitude do bem dentro de nós. E são aí que os problemas se instalam de uma forma maior. É que nós somos chamados a atenção para ele. Porque assim é o nosso aprendizado, né? E, para estudando esse tema, encontrei uma frase de Rafael Silveira, que nos diz assim: nada na vida se perde
quando erramos, adquirimos aprendizado. Quando corrigimos um erro, adquirimos conhecimento. E quando ajudamos alguém a corrigir um erro, demonstramos ter adquirido sabedoria. Olha a intensidade dessa frase. Então, gente, nós estamos caminhando, nós estamos aprendendo o Evangelho de Jesus e nós temos que começar a aprender a corrigir os nossos próprios erros, as nossas próprias falhas, mas também não esquecer com aquele jeitinho, né, de auxiliar o nosso irmão, porque aí sim nós vamos ter adquirido a sabedoria. Porque nós, muitas vezes, nós aprendemos e achamos que já somos o bam, e aí quando nós vemos um parente nosso, um colega de trabalho, que está no erro, muitas vezes nós preferimos fechar os olhos para aquilo. Nós preferimos passar por cima, sem estender a mão, sem praticar, então, o bem, a bondade, a caridade, a fraternidade, que é o por motivo de aqui nós estarmos. Porque o Pai Criador, Ele nos criou todos iguais. E nós vamos adquirindo o conhecimento, a inteligência, a nossa moral, de acordo com a nossa evolução. E nós necessitamos, então, ter uma vida rica para suceder as experiências do aprendizado. Então, não vamos deixar a oportunidade do aprendizado do nosso dia a dia passar em branco. Porque nós aprendendo com o nosso dia a dia, com as dificuldades, com as nossas necessidades, com todos os obstáculos que são colocados no nosso dia a dia, nós temos que aprender a lição, nós temos que aprender a evoluir, nós temos que aprender as nossas atitudes ser de acordo com os ensinamentos de Jesus, com aquilo que Jesus espera de cada um de nós, que nós aprendamos a lição e sermos fraternos, nós sermos bondosos, nós sermos caridosos com todos os nossos irmãos. E nós, fazendo uma pesquisa, nós encontramos uma seguinte frase, mas eu não consegui localizar o autor, que nos diz assim: na caminhada da vida, aprendi que nem sempre temos o que queremos, porque nem sempre o que queremos nos faz bem. Foi preciso as dores para que eu aprendesse com as lágrimas. Foi necessário o riso para que eu não me enclausurasse com o tempo. Foi preciso as pedras para que eu constituísse o meu caminho. Foram fundamentais as flores para que eu me alegrasse na caminhada. Foi imprescindível a fé para que eu não perdesse a esperança. Foi preciso perder para que eu ganhasse a verdade. Foi no silêncio que eu fui ouvido com clareza, pois sem provas não tem aprovação. E a vitória sem conquista é ilusão. E a maior virtude dos fortes é o perdão. Então é uma lição de vida realmente que nós temos que colocar no nosso dia a dia. Então nós temos que deixar as nossas reclamações e, com os nossos problemas, agradecer ao Pai Criador, que nos está dando a oportunidade de crescermos e aprendermos com os problemas que temos. Ele nos está demonstrando que é os obstáculos colocados em nossas vidas que são as nossas oportunidades do crescimento. E aqui o texto, então, ele vai nos dizer assim: portanto, de forma alguma, reclamemos do que nos sucede. Antes, reflitamos qual a lição que a vida nos convida a soletrar e a experienciar. Jamais maldigamos os acontecimentos que nos alcancem.
o que hoje nos surge como grande problema ou empecilho de difícil remoção, em verdade se constitui ferramenta de aprendizado e catapulta para novos patamares de lucidez e entendimento. Deus nos conhece na intimidade e aguarda sempre o momento propício para as lições apropriadas. Ele igualmente sabe o que exatamente nos deve submeter, a fim de que cresçamos em intelecto moral no rumo do progresso. Então, nesse entendimento, agradeçamos a bondade divina por tudo que nos sucede. Amparados pela fé, busquemos aproveitar todo momento a nossa existência para que as lições sejam aprendidas pela mente e pelo coração. Então, nós temos que aprender com as lições, com os obstáculos. Nós temos que aprender com tudo que é nos colocado no nosso dia a dia. E muitas vezes, que nem hoje me perguntou uma pessoa, por que nós estamos passando por esses momentos com relação ao Aedes aegypti? Porque está em moda, né? Quanto? Eu falei, tanto que nós temos que aprender com esse mosquito. Porque agora a mídia só se vê falar isso, não é? Só que estão buscando também. Então, nós sabemos que no nosso país falta 60% de saneamento básico. Então, o que nós deixamos de fazer já lá atrás, nós estamos sofrendo a consequência. E isso é um chamamento também, é um aprendizado para cada um de nós. Então, ao invés de nós nos revoltarmos com isso que está acontecendo, vamos arregaçar a manga e cada um fazer a sua parte, independente de governo, de utilidade pública, independente disso. Porque a luta é nossa, o aprendizado é nosso. Nós vamos aprender com isso? Vamos. Temos que aprender a lição. Nós temos que aprender com a situação. É o que nos coloca a lição. Todos os problemas colocados no nosso dia a dia é um grande aprendizado para nós. Então, que nós não nos revoltemos com ele, para que nós possamos ter só o aprendizado. Para que nós tenhamos, então, esse aprendizado, o livro do João Nunes Maia, pelo Espírito de Miramês, Horizontes da Mente, ele nos diz assim numa frase: pensar é viver, e viver melhor é pensar conscientemente, fazendo o que nos toca com mais perfeição. Que nós possamos, com essas palavras, com essa lição, colocar em prática os ensinamentos de Jesus, o aprendizado que nós temos que levar diante de todas as lições que são colocadas no nosso dia a dia, e jamais nos revoltarmos com as situações, e sim procurar aprender o melhor. Porque também os problemas, se nós não tirarmos nenhum proveito, eu digo o seguinte: ao invés de nós perguntarmos para nós mesmos por que o problema está em minha vida, nós devemos mudar a pergunta e perguntar para que o problema está na minha vida. Porque quando eu pergunto para que ele está ali, então eu vou encontrar resposta e vou encontrar o aprendizado. Enquanto eu quiser saber o porquê que ele ali está, eu vou encontrar a resposta sim, mas não vou ter o aprendizado. Então, com essas lições, nós vamos encerrando, né? E passando, então, para as perguntas. Muito obrigado, né, pelas palavras. E agora é o momento de vocês participarem. Quem quiser fazer alguma pergunta, colocação, estamos abertos aí. O Gil está me olhando. Boa noite a todos. Eu achei bastante interessante, né, que a senhora falou que os problemas, né, são, na verdade, né, o texto falou, né, ferramentas de aprendizado. E muitas vezes nós temos ainda, né, a visão equivocada, né, do problema, que, na verdade, quando nós passamos a mudar, né, ver que não existe problema.
Existem, né, as oportunidades, né, de aprendizado, né, as aprendizagens, né, a oportunidade de crescimento. Então, a partir do momento que nós vamos mudando, né, e vendo diferente, né, tirando essa palavra tão pesada, né, de problema, né, a gente já vai, né, já uma forma de melhora, né? Uma forma de melhora, né. E eu queria só lembrar também que nós todos aqui, né, podemos nos parabenizar, né, porque estamos aqui hoje em busca do conhecimento, né? E com certeza, né, já é aí, né, um passo muito importante, né, um grande passo, né, que estamos dando. Isso, exatamente. Porque quando nós já temos, né, essa questão de nos dispor de um tempo para vir colher um aprendizado, nós já estamos dando um grande passo na nossa evolução, né? Porque nós temos que estar sempre em mente que o que nós aqui aprendemos, nós vamos levar esses conhecimentos para a nossa eternidade. Porque o nosso espírito vai carregar essa bagagem. E nós só vamos levar o aprendizado moral que nós conquistarmos. Essas são as nossas conquistas nesse planeta Terra, né? Então, quando nós começarmos a visualizar não essa vida, e sim nos melhorarmos para a eternidade, então nós vamos estar dando um grande passo também para a nossa evolução. Deixar de pensar que essa vida é única, que essa vida material tem valor. A nossa vida espiritual é a verdadeira vida. Então nós estamos aqui justamente nas provações do dia a dia, nas provações da vida. Exatamente. Mais alguém quer falar? Boa noite. Então, eu estava ouvindo uma reportagem lá na Rádio Boa Nova. Eu achei muito interessante porque você tocou aí no assunto do mosquito, né? E, na verdade, eles estavam falando assim, porque a campanha é contra o mosquito, né? E, na verdade, o pensador, ou o que faz esse programa, na verdade, ele estava se contrapondo a essa informação, dizendo que nós temos que ser a favor da saúde e não contra o governo, né? Porque quando você fala ao contrário disso, a favor de um bem maior, você envolve todo mundo. E eu achei muito interessante, eu gostaria de trazer, eu sei que o assunto, né, você só comentou, né, mas eu acho que é interessante, assim, para abrir mais a mente da gente, porque isso me fez ver de uma outra forma, achei legal. Porque nosso hábito, vamos dizer assim, com relação aos nossos governantes, tem mudado, eu costumo dizer, cerca de 15, 10 anos para cá. Porque a nossa mente era sempre assim, qualquer problema é problema do governo. Então, a gente sempre coloca, né? Mesmo com os nossos problemas, nós temos o péssimo hábito, mesmo os problemas que é nosso, a gente encontrar uma desculpa para dizer que não veio de mim, que veio de outro. Isso é um hábito que nós temos, né? E a partir do momento que nós deixamos, então, de pensar que o problema é do governo e nós admitirmos que o problema é nosso, nós vamos encontrar saídas melhores e nós vamos ter um aprendizado muito melhor. Porque nós temos que sempre ter em mente que nós somos irmãos e nós somos filhos do único Pai Criador. E as nossas atitudes, elas têm que ser de acordo, não que o que é melhor para mim, mas o que é melhor para a coletividade, para todos nós. Então, quando nós adquirirmos esse conceito e nós agirmos assim, com certeza nós vamos estar aí numa questão de melhora em todos os sentidos no nosso dia a dia. Mais alguém quer falar? Isso é muito importante, né? Que na verdade é nos lembrarmos o tempo todo que somos filhos de Deus. Filhos de Deus. Todos somos irmãos, né? Isso aí foge da gente. A gente tem uma individualidade, a gente acha que eu posso mais, eu quero mais, vai acontecer alguma coisa só comigo. Quer dizer, então não é. Nós somos filhos de Deus, somos irmãos. E agindo de uma maneira coletiva, como você bem colocou, né? A gente tem a chance de aprender as coisas muito mais rápido. E as provas vão estar para todos nós, não tem como.
que é, como ela mesma disse, está no texto, inclusive, né? Se estamos aqui, porque nós temos que estar. Então, se não tivesse necessidade dessas provas, a gente, como é chamado o nosso planeta, né? De provas e expiações, por isso que nós temos esses problemas que são as provas, né? São as provas. E a gente tem que lutar para nos melhorarmos, para vir um entendimento de tudo isso, sobre o que está acontecendo. Então, okay? Então, boa noite, Wanda. Muito obrigado. Tá? Então agora, depois desse aprendizado, desse momento de estudo, é a hora de nós fazermos as nossas vibrações. Então convido novamente vocês a cerrarem os olhos, vamos nos aquietando, elevando nossos pensamentos e vamos vibrar em forma de luz, de amor, para aquele irmão mais necessitado. Aquele irmão que está passando por um problema físico, está sofrendo com sua dor, acamado. Vamos vibrar intensamente para que, desde que haja consentimento, essa vibração traga alguma melhora para ele. Vamos vibrar também para aquele irmão que desrespeitou as leis humanas e divinas e hoje está encarcerado, preso. Vamos vibrar para que esse irmão também consiga se conscientizar do seu erro e possa retornar ao nosso convívio na normalidade. Vamos vibrar pelos dirigentes desse planeta, esse planeta tão lindo que nos acolhe com tanto amor, planeta Terra, para que todos estejam suas decisões pautadas na honestidade, no trabalho coletivo e principalmente na paz, para que nós possamos realmente viver um mundo harmonioso, um mundo de paz. Vamos vibrar pelas casas de oração, em especial por essa, Casa do Caminho de Santana, que nos acolhe com tanto carinho, com tanto amor. Vibrando também por seus dirigentes, trabalhadores, frequentadores e colaboradores. Vamos vibrar também para que cada vez mais tenhamos pessoas dispostas a dispor de um tempo para estudar o Evangelho de Cristo, para se melhorar. Cada vez mais gente falando desse amor do Cristo para conosco. Vamos vibrar agora por aquela pessoa que você veio também pedir uma ajuda, aquela pessoa, seu amigo, seu vizinho, seu parente, que pediu uma vibração. Então vamos vibrar intensamente para ele. Mentalize essa pessoa e que essa vibração de amor, de carinho, chegue até essa pessoa. Vamos vibrar por todos os lares, incluindo aqueles que pediram ali na caixa de entrada também, que essa vibração também visite todos esses lares. Que Jesus, na sua bondade, esparrame amor e harmonia em todos esses lares. E vamos pedindo licença ao plano espiritual para vibrarmos por nós mesmos. Que assim seja, graças a Deus. Vamos agradecendo a oportunidade de estarmos aqui, a saúde que temos. Vamos agradecendo sempre
a presença desses nossos irmãos espirituais, que estão sempre aqui conosco, e principalmente agradecer a Deus pela oportunidade dessa encarnação que estamos vivendo. E ao mesmo tempo pedindo que nós consigamos cada vez mais nos melhorarmos. Sabemos o quanto é difícil, o quanto é trabalhoso, mas temos que fazer isso, meus irmãos. Mesmo que seja um passo de cada vez. Vamos lutando e vamos nos corrigindo, nos melhorando, para que possamos viver num mundo melhor. Então vamos encerrando esse trabalho, dizendo muito obrigado a todos, muito obrigado a Deus por tudo isso. E boa noite a vocês, aos presentes, boa noite também aos nossos amigos da internet. E voltaremos aqui na próxima quinta para dar continuidade a esse trabalho. Que assim seja, graças a Deus. E agora nós vamos continuar com